onde você passará a eternidade. Essa nova temática da nossa série de mensagens que nós iniciamos no último domingo, 21 de Apocalipse, versículo 1 a 8, sobre o título Uma Expectativa a Ser Renovada. E nós focamos ali a visão privilegiada que o apóstolo João teve, conquanto na ilha de Patmos, conquanto numa situação triste, exilado e debaixo de perseguição, ele teve uma visão privilegiada do novo céu e da nova terra. Nós focamos a promessa da nova vida reservada para aqueles que vão viver no novo céu, aqueles que vão viver eternamente com o Senhor, onde ali não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá luto, porque as coisas antigas já passaram e eis que tudo Deus se fez novo. E nós decidimos por essa nova série de mensagem a fim de vislumbrarmos aquilo que de fato é real, aquilo que de fato é maravilhoso, aquilo que de fato é garantido por Deus e aquilo que será por toda a eternidade. Por que aquilo que de fato é real, aquilo que de fato é maravilhoso? Por que nós precisamos falar disso? Porque é algo ainda muito subjetivo, é algo ainda muito distante daquilo que os nossos olhos podem ver. É algo ainda não concreto na nossa visão, mas é concreto desde toda a eternidade, e é concreto porque a palavra de Deus diz que Cristo foi preparar lugar para nós. Mas nós estamos decidindo por esta série de mensagem, por perceber que os cristãos de um tempo para cá, já não vivem mais tanto a expectativa do céu. Nós vamos ficando tão secularizados, nós vamos ficando tão terrenos, que parece que queremos viver a eternidade aqui na terra. Eu até mencionei no domingo passado, a despeito do povo da Babilônia, eles foram para a Babilônia, mas já havia uma promessa que depois de 70 anos eles sairiam de lá, e depois de 70 anos eles regressariam para Jerusalém, para poder adorar a Deus no templo, para poder viver a vida comum na sua fé. E quando passa-se os 70 anos, percebe-se que alguns já não faziam questão mais de voltar para Jerusalém. Alguns estavam tão bem estabelecidos financeiramente, alguns estavam tão bem estabelecidos comercialmente, que eles começaram a falar: não, para que eu vou voltar para Jerusalém? Está bom aqui, está bom na Babilônia. A gente percebe que tem muita gente falando: não, está tão bom aqui na terra, esse negócio de céu. E até a perspectiva de céu vai se esvaindo da mente de muitos. Eu fico imaginando que lá na Babilônia eles não cantavam os cânticos de Jerusalém, da esperança da vida eterna com Deus, aquilo que eles cantavam em adoração no templo. Aliás, um dos salmos, o salmista fala que no rio, às margens do rio da Babilônia, foi pedido para que eles cantassem os cânticos que eles cantavam em Jerusalém. E aí o povo fala: como nós cantaremos nessa situação de exílio? As pessoas vão parando de cantar a despeito de céu, elas vão parando de cantar a despeito de vida eterna, e então ela vai perdendo essa perspectiva de vida eterna. E ela vai ficando bastante terrena. Com certeza já não se falava mais da vida livre de culto a Deus, de uma vida na presença do Senhor. Eles foram esquecendo. Domingo que vem nós vamos trabalhar a despeito um pouco desse céu que nos aguarda. Hoje o título é Hoje. Mas dentro dessa expectativa, que eu vou apenas dar uma pincelada nessa introdução e voltarei no domingo que vem. Desde o iluminismo para cá, onde também acontece ali o que é chamado de morte da razão, os quadros, as pinturas, elas foram mudando. Como nós vivemos no século 21, talvez eu vou falar algo muito distante, por isso que domingo que vem eu vou trazer vários slides para tentar demonstrar melhor isso. Mas o que a gente percebe na história é que aquilo que era pintado como céu, o próprio quadro no teto da Capela Sistina, ali da figura de uma divindade com um dedo para o humano na terra, os próprios quadros nos primeiros séculos dos grandes artistas, retratando bastante céu. Aí do iluminismo para cá, com a morte da razão, alguns dissabores na vida, começa a se pintar quadros abstratos. Sabe aquele quadro que você chega e você olha e fala: o que é isso? Aí tem aquele que é metido a bastante inteligente, e ele fala: aqui nesse quadro eu consigo enxergar isso. E aqui, não dá para enxergar nada, é um monte de risco, rabisco, uma pintura lá que surgiu. É o que é chamado de abstrato. O céu para de ser pintado.
A pintura abstrata ganha corpo na realidade. Ou seja, a morte da razão, o incerto está instaurado. Não existe verdade absoluta, tudo é muito que abstrato. Depois passa a se pintar bastante paisagem. Quem gosta de quadro de paisagem aqui? Ergue a mão. Eu gosto de ficar na frente de um quadro assim, olhando aquela paisagem, principalmente aquela casinha, lá naquele sítio, com aquele riachinho passando. Dá um certo refrigério. Nada contra esses quadros de paisagem, mas do iluminismo para cá, a paisagem terrena ganha espaço e os quadros celestiais, onde se tentava retratar a divindade, onde se pintava o céu, pintava-se anjos, esses quadros eles vão deixando de ser pintados. E agora vamos retratar a terra, vamos retratar o terreno, vamos retratar aquilo que é palpável, aquilo que é concreto. E aí o céu passa a ser pano de fundo, passa a se pintar o ser humano. Agora é o homem que tem que ser retratado, não é mais o céu, mas é paisagem, é o homem. Diante disso, vai se deixando, a arte vai perdendo essa perspectiva de que o céu pode ser retratado. Imagine se hoje você fosse visitar uma galeria de arte, ou um museu, ou qualquer exposição lá no Matarazzo, que é onde nós temos isso, de tempos em tempos aqui em Presidente Prudente, e você visse vários quadros retratando o céu. Isso não geraria em você uma nova expectativa? Puxa vida, o céu existe. Mas hoje você vai em qualquer lugar de exposição de quadros e você só vê a maioria desses quadros abstratos, que dizem quase nada, que querem dizer um monte de coisas inteligentes. Você vê muito ser humano sendo retratado. Você vê muita paisagem sendo retratada. Mas aquilo que, por isso que eu falo, é muito distante. Por isso que eu vou trazer os slides no ano que vem. O céu era muito mais retratado no passado. Mas eu vou falar de algo muito perto. O céu era muito mais cantado na década de 60, 70 e 80. O céu, os hinos do céu, os cânticos do céu, ele deixa de ser cantado no final da década de 80 e a década de 90. E aí, se prestarmos atenção na maioria da musicalidade da igreja evangélica, com rara exceção como nós cantamos hoje aqui, procuramos cantar nos cultos, a maioria dos cânticos é muito terreno. Deus, venha resolver o meu problema aqui agora. Senhor, eu preciso de uma solução, porque o Senhor vai... Tudo a gente canta a Deus em questão de terra. Então, da linda pátria estou tão longe, parece não se cantar. Cantamos hoje, sou feliz com Jesus, almejo a ida para o céu. A gente vai olhando que as artes, isso na pintura e isso na música, vai deixando de retratar céu, vida eterna, e passa a retratar muito vida terrena, e isso nos faz ficarmos mais terrenos, a gostarmos mais da vida terrena. Não estou dizendo que a gente tem que viver azedo nesse mundo, não é isso. Mas é viver neste mundo numa perspectiva de vida eterna com o Senhor. A minha oração e a oração de muitos pastores hoje, e é um grande desafio, é de que o crente, o evangélico, o cristão, que no meio evangélico possa florescer uma gama enorme de artistas. A igreja do iluminismo para cá, isso século XVIII, XIX, ela renega toda a arte, aquilo que se chama de mundo. Esse negócio de arte é coisa do mundo. Negócio de Deus, igreja, é só isso daqui. Então hoje a igreja ela tem dificuldade, o crente tem dificuldade de tramitar na sociedade, até mesmo como artista. Quero tentar trazer em miúdos aqui. Imagine vários cantores cristãos, cheios de Deus, cantando na mídia e cantando em tantos outros lugares, em casamentos, em restaurantes, em bares, cantando e tocando. Nossa, pastor, o senhor está dizendo, presta atenção primeiro, cantando de uma maneira artística, poética, retratando o Deus criador de todas as coisas. Eu estou dizendo para ir lá e cantar, Espírito encha minha vida, Deus seja louvado e exaltado. Não é isso. É conseguir ser poético, conseguir ser artista e retratar um quadro que vai mostrar Deus, que vai mostrar a esperança da vida eterna e colocar numa galeria de arte. Sem dizer, igreja XYZ está colocando o quadro aqui. Já pensou um cristão musicalmente rico de letra,
que presta, de letra boa, que fala de valores morais e éticos, tocando e cantando em tantos lugares aí, sem se contaminar com esse presente século. Mas a igreja, ela perdeu tanto essa perspectiva, ela quer viver tão enclausurada, tão fechadinha, que esse negócio de ser artista é só para o mundo. Aí a igreja deixou só para o mundo, e aí vem todo esse lixo de novela, vem todo esse lixo de filme, vem todo o lixo de poesia e todo o lixo de musicalidade, porque a igreja renegou isso. A igreja no passado, ela teve grandes pintores, grandes músicos, grandes artistas, que estavam na igreja louvando e adorando a Deus, e com muita ética, muita moral, no meio da sociedade, cantando, tocando e fazendo as suas artes nos seus quadros, relatando Deus, relatando o céu, relatando a divindade. Só um lampejo. Percebe que a gente vai perdendo a perspectiva de céu? A gente vai perdendo. Por isso nós pregamos domingo passado uma expectativa a ser renovada. Na mensagem de hoje, nós vamos olhar desse tema, onde você passará a eternidade, pontuando algumas certezas da palavra de Deus que nos assegura quanto ao título da mensagem de hoje: as pessoas que vão morar no céu. As pessoas que vão morar no céu, esse é o título da nossa mensagem de hoje. Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse 21, versículo 9 a 14, e depois o versículo 27. Pastor, o senhor pregou Apocalipse 21 domingo passado, eu sei. Só que foi do versículo 1 a 8. Hoje é do versículo 9 ao 14, e o finalzinho lá, versículo 27. Apocalipse 21, versículo 9 a 14, depois o 27. Diz assim a palavra de Deus: então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo: vem mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Indo lá para o verso 27 agora, final do capítulo 21, verso 27. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. As pessoas que vão morar no céu, em primeiro lugar, todo Israel de Deus sob a promessa do Messias. Então quem são as pessoas que vão morar no céu, que vão habitar o céu na eternidade com o Senhor? Todo Israel de Deus sob a promessa do Messias. Onde está isso aqui? Olha o versículo 12. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas, aqui eu quero destacar, nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. As 12 tribos dos filhos de Israel, nós aprendemos nas Sagradas Escrituras que a história deles, a vida deles com Deus, está no Antigo Testamento. E Deus é aquele que fez uma aliança com as 12 tribos de Israel. Desde Gênesis capítulo 12, Deus chama Abraão e fala: eis que serão benditas em ti todos os povos da terra. Mas antes disso Deus fala: eu abençoo você e toda a tua descendência. E aí vem Abraão, Isaac e Jacó. Gênesis 12. Deus faz uma aliança com as tribos de Israel. E essas tribos de Israel que viveram sob a promessa do Messias. Aí tem gente que fala: mas pastor, a salvação não é só em Jesus? Só em Jesus. Sempre assim foi escrito na palavra. Mas pastor, Jesus só vem no Novo Testamento. Quem diz? Jesus, ele se encarna no Novo Testamento, mas ele é o Deus pré-existente. Ele estava na criação,
conforme Gênesis capítulo 1, 26, 27. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. As cartas de Paulo a Colossenses, que fala da suficiência de Cristo. As cartas de Paulo a Filipenses, a Efésios, que fala que ele era antes da fundação do mundo. Que nele, para ele, por ele foram criadas todas as coisas. Jesus, ele já existia, ele sempre existiu, ele é eterno. Jesus, ele é prometido em todo o Antigo Testamento. Talvez a sua dúvida hoje caia: como que as pessoas do Antigo Testamento eram salvas? E um pensamento equivocado: no Antigo Testamento as pessoas eram salvas pela lei. Jamais, nunca ninguém foi salvo pela lei. Porque a lei é impossível de ser cumprida na sua totalidade. A salvação, ela é tão somente pela graça, e sempre foi pela graça, em Antigo e Novo Testamento. Mas pastor, mas Jesus não tinha se encarnado no Antigo Testamento. Mas a palavra de Deus em Apocalipse 21, 12 diz que João vê inscrito ali, essa linguagem simbólica, ele vê os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. João está dizendo: eu vejo todos. Os filhos das tribos de Israel, das 12 tribos, eu vejo todos, eu vi todos, nesse novo céu, nessa nova terra, eu vi todos eles. Aqui é a garantia da salvação deles. Embora Jesus não havia se encarnado no Antigo Testamento, mas já era existente, Jesus Cristo, ele é presente em todo o Antigo Testamento. Não vai dar tempo aqui de eu falar os 66 tipos de Jesus na Bíblia, que tomaria muito tempo. Mas algumas lembranças daquilo que a nossa igreja tem estudado. Jesus em Gênesis, ele é a semente da mulher em Gênesis 3,15. Jesus em Êxodo, ele é o Messias prometido como Cordeiro Pascal, no capítulo 12, versículos 5 e 6. Jesus em Levítico, ele é o sacrifício expiatório. Jesus em Números, ele é a rocha ferida. Jesus em Deuteronômio, ele é o grande profeta de Deus. E aqui eu quero frisar: Jesus em Isaías, ele é o profeta sofredor. E no capítulo 9 de Isaías, versículo 6 em diante, há uma promessa do Messias que viria. O povo de Israel, eles não são salvos por cumprir a lei, e eles não se perdem por descumprir a lei. O povo de Israel no Antigo Testamento, eles vivem debaixo da promessa do Messias que viria. Quando Jesus se encarna na nova aliança e ele é crucificado, conforme nós lemos nas narrativas dos evangelhos, Jesus estava ali na sua morte expiatória. O sangue de Jesus ali na cruz estava sendo derramado por todos os povos, antes dele e depois dele. Por todos os da tribos de Israel e por todos os depois que viriam de Jesus. Jesus, a sua morte alcança as pessoas antes da sua encarnação e as pessoas depois da sua encarnação, e assim será até a sua volta gloriosa. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, existe o que nós chamamos de tipos de Jesus. Os tipos que explica Jesus e mostra Jesus. Quando o povo está no deserto e fala: a serpente será levantada, olhe para ela para que vocês parem de ser picados pela serpente. E lá em Josué vem a ordem de Deus para que seja destruído, porque virou idolatria. Mas a serpente ali simbolizava o Cristo que seria levantado na cruz. Então Jesus não é pregado no Antigo Testamento com esse nome que eu e você o conhecemos: Jesus Cristo Nazareno, Filho do Deus vivo. Jesus no Antigo Testamento, ele vem nessa linguagem de o Messias. Mas pastor, por que Messias no Antigo Testamento e Cristo no Novo? Porque Messias e Cristo significam a mesma coisa. Mas como o Antigo Testamento é escrito em hebraico no seu original, a palavra que referenda a Messias, que referenda a Jesus, é Messias. E a palavra que referenda a Jesus no Novo Testamento em grego é Cristo. Apenas essa diferença. De hebraico no Antigo Testamento e grego no Novo Testamento. Então o Messias é uma figura recorrente em todo o Antigo Testamento. Então o povo de Israel, que viveram a aliança, esses nomes das 12 tribos dos filhos de Israel, que João tem a visão no capítulo 21 de Apocalipse, versículo 12, todos eles viveram, sendo salvos, debaixo da aliança que Deus fez com eles, não na lei.
mas a aliança que Deus fez com eles, pela graça, na promessa do Messias que viria por todo o pecado. Por isso que o Antigo Testamento é sombra do Novo Testamento. Em quê? Não eram sacrificados animais no Antigo Testamento? O sangue de animais não era derramado no Antigo Testamento? Aquele sangue não salvava ninguém ali, mas era uma sombra, um lampejo do sangue do Messias que é prometido, que vai ser derramado um dia. Isso era tudo sombra e vislumbre para trazer à memória do povo de Israel de que o sangue do Messias, o sangue do Cordeiro Pascal de Deus vai ser derramado um dia por vocês. Então hoje eu e você somos salvos, aqueles que têm certeza da salvação, porque nós cremos e professamos um Cristo que já veio, que já morreu, já ressuscitou e está assunto aos céus. O povo do Antigo Testamento, essas 12 tribos aqui dos filhos de Israel, que João vê, ele viu, e a palavra de Deus diz isso, eles foram salvos na promessa do Messias que ainda viria. É assim. Não foi a lei que o salvou, e não é a lei que salva hoje. A salvação sempre foi e será pela graça. Alguém pode me dizer o nome de alguém no Antigo Testamento que cumpriu toda a lei? No seu estudo da Bíblia? Então como que eu vou dizer que eles eram salvos pela lei? Se a própria Bíblia diz que é incapaz. Só Cristo veio. E ele fala isso aos seus discípulos. Eu vim não para revogar a lei, mas eu vim para cumprir. E Jesus está dizendo, porque só eu sou capaz de cumpri-la, por vocês que não têm condição de cumprir. A lei, ela serviu para trazer ordem no comportamento do povo. A lei serviu para trazer organização, para ter como eu vou viver, usar a palavra, o modus operandi. Como nós vamos prosseguir e caminhar. É isso. Mas a salvação sempre foi pela graça. Antigo Testamento, no Messias que viria, prometido. As pessoas, elas criam na promessa de Deus. Deus chama a tribo de Israel e promete, virá aquele que um dia derramará o sangue por vocês. Aí tem que ler e conhecer o Antigo Testamento. Citei Isaías aqui e alguns textos de Gênesis até Deuteronômio. Jesus, ele é tipificado em todas as Sagradas Escrituras. Todas as pessoas só podem ser salvos pela graça de Deus na pessoa de Jesus. Ora prometido, ora vindo e cumprido e assunto aos céus. Apocalipse 21, versículo 9 a 14. Em segundo lugar, as pessoas que vão morar no céu, todo Israel de Deus, na vinda do Messias. Onde está todo Israel na vinda aqui? Olha o versículo 14. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre esses fundamentos os 12 nomes dos 12 apóstolos por favor, olha o texto, vamos ler junto. Estava o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Não são esses apóstolozinhos de hoje aí não, tá? E eu não tenho problema nenhum de trabalhar no diminutivo, porque não tem como ter apóstolos hoje. E quando a gente vai lá para Atos capítulo 2, versículo 42 a 47, fala que a igreja se reunia e perseverava diariamente sob a doutrina dos apóstolos. Atos 2, 42 a 47. E a doutrina dos apóstolos aqui é muito bem colocada. Louvado seja Deus pela palavra de Deus que fala os 12 nomes dos apóstolos, e não para aqui, dos apóstolos do Cordeiro. Ou seja, os 12 apóstolos, conforme a palavra de Deus narra nos evangelhos. E esses inspirados pelo Espírito Santo de Deus e usados para trazer a narrativa do Novo Testamento a mim e a você, aqueles que tiveram e temos o prazer de viver o cumprimento da promessa do Cordeiro de Deus. São os 12 apóstolos do Cordeiro, os 12 apóstolos que pregaram e fundamentaram a fé da igreja em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Os 12 apóstolos que falam de Jesus. A minha fé e a sua fé é embasada tão somente nesta palavra. Antigo e Novo Testamento. Na promessa do Messias no Antigo Testamento, no cumprimento do Messias, na palavra de Deus, a despeito dos apóstolos do Cordeiro.
A palavra de Deus que é essa nossa única regra de fé e prática. Então percebe aqui que João, ele consegue ter uma visão tão maravilhosa que Deus mostra para ele desde o Antigo ao Novo Testamento e perpassando por toda a terra até a volta de Jesus. Porque todos aqueles que ouvem o Evangelho dos apóstolos, que pregam o Evangelho de Jesus Cristo, que é o Evangelho do Cordeiro, porque todos aqueles que ouvem o Evangelho do Cordeiro, que é Jesus, o Messias prometido e o Cristo no cumprimento do Novo Testamento, todos nós que ouvimos, agora nós cremos e abrimos o coração à mensagem do Evangelho para dizer que cremos no Cristo que veio. Então, as pessoas que vão morar no céu é tanto o Israel de Deus sob a promessa do Messias do Antigo Testamento, como o Israel de Deus na vinda do Messias hoje e até a volta dele. Todos aqueles que creem em Jesus hoje e até a volta dele. Esse Jesus do Evangelho, da palavra de Deus, são essas pessoas que irão morar no céu. São essas pessoas que se rendem a esse Evangelho que vão morar no céu. Então nós temos aqui essa linguagem simbólica. Ah, pastor, mas aqui está dizendo de como que vai ser a cidade. Olha o versículo 9. Versículo 9. Então veio um dos 7 anjos, João está tendo a visão, um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. João, vem cá que eu vou te mostrar a noiva. E aí, meus irmãos, aquilo que a gente tem ensinado à igreja para considerar o contexto, versículos anteriores e posteriores, tudo que se refere abaixo, aqui quando fala de fundamentos, de 12 fundamentos, quando fala de 12, isso aqui tudo está falando da noiva. Eu tenho que ligar todos os versículos posteriores, 10, 11, 12, 13, 14, não a cidade. Eu tenho que ligar isso à noiva. Jesus não morreu por cidade. Jesus morreu pela sua noiva, pela sua igreja. Então quando no versículo 9, no finalzinho dele, o anjo diz, João, vem cá, eu vou mostrar a noiva e a esposa do Cordeiro, a noiva que é a esposa do Cordeiro. João, eu vou te mostrar a igreja. Vem cá, João, que eu vou te mostrar todas as pessoas que compõem a noiva, todas as pessoas que compõem a igreja, todas as pessoas que no dia da volta de Jesus, aqueles que morreram vão ressuscitar, e aqueles que estiverem vivos vão se encontrar com ele nas nuvens, e a noiva e o cordeiro vão viver a eternidade. Quando João está falando no versículo 9, quando o anjo diz a João, melhor dizendo, vem e mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro, ele está falando, eu vou te mostrar os salvos. Eu vou te mostrar aqueles que vão viver com o noivo para sempre. E essa noiva é composta, quero concluir a nossa reflexão dessa noite, pelas tribos de Israel. Todos aqueles que Deus permitiu fazer parte das tribos de Israel. Todos aqueles que Deus trouxe de fora da tribo de Israel para dentro da tribo de Israel. E aqui, se nós formos olhar no Antigo Testamento, nós vamos ver que Deus tem uma aliança com a tribo de Israel, com as 12 tribos, mas ele sempre disse, ele disse a Abraão em Gênesis 12, olha, eu vou abençoar todas as nações através de vocês. Como o povo de Israel não entendeu isso, então Deus chama lá quem? Chama uma Ruth, Deus chama uma Noemi, e leva a se casar com um Boaz. Quando o povo está passando lá por Jericó e na muralha, Deus chama uma prostituta, Raabe, e essa não tem nada a ver, mas Deus está dizendo, olha, eu abençoei vocês, separei vocês para que abençoe as nações, então eu vou trazer pessoas para fazer parte do Israel de Deus, para fazer parte da noiva de Deus. E no Novo Testamento, os evangelhos e as cartas paulinas, petrinas, joaninas, nos ensinando que não há judeu, não há grego, não há persa, todos são um em Cristo Jesus. Todos são um em Cristo Jesus. Então quem são as pessoas que vão morar no céu? Os salvos de todos os tempos, desde as 12 tribos, e os salvos de todos os tempos, desde a vinda de Jesus, a sua encarnação, até a sua volta gloriosa. Olha o versículo 27, capítulo 21, verso 27. Já estamos na conclusão da nossa mensagem. Nela aqui está dizendo a nova morada, a morada eterna. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro
da vida do Cordeiro. Nela não vão entrar essas pessoas. A gente trabalhou bem isso domingo passado. Vamos trabalhar um pouquinho mais depois, os que não entrarão domingo que vem também. Mas hoje eu quis me ater aqui às pessoas que vão morar. São esses salvos em Cristo Jesus, pela graça em Cristo Jesus. Todos aqueles que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Abra comigo paralelamente, lá em Apocalipse 13:8, e vamos ver que Deus é aquele quem assegura os que vão entrar e os que não vão entrar. Embora hoje eu quero frisar os que vão, mas vamos ler aqui esse 13:8. E entender que esse livro da vida, os nomes já estão lá antes mesmo da fundação do mundo. Capítulo 13, verso 8. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Já havia um livro da vida do Cordeiro onde estavam inscritos os nomes dos que seriam salvos. E também, obviamente, os nomes dos que não estão sendo salvos. Pastor, o 13:8 está dizendo dos que não foram inscritos. Bom, nós temos que partir de um silogismo aqui, né? Logo, se fala da existência de um livro da vida, há nomes inscritos. Logo, se há nomes inscritos, logo tem aqueles que não foram inscritos. Então, antes mesmo da fundação do mundo, das tribos de Israel, salvação na promessa do Messias, depois do povo de Deus, na encarnação de Jesus Cristo e assim até a sua volta, todos os salvos, todos que se rendem a Ele, todos esses nomes já inscritos. O capítulo 13, versículo 8, mas quem que vai adorar quem aqui, pastor? Aqui está falando da besta. Aqui está falando daqueles que não têm o nome escrito no livro da vida. Esses vão adorar, esses já estão adorando. Todas as bestas temporais que vêm existindo na face da terra desde que mundo é mundo. E vão adorar as bestas que ainda virão até a volta de Jesus. Olhe lá em Efésios 1, versículo 4. Abra sua Bíblia comigo lá. Efésios 1, versículo 4. Aqueles que vão morar no céu. Efésios 1, 4 diz: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Efésios 1,4 está dizendo assim: esse Deus que escolheu os 12 filhos da tribo de Israel, e a partir das 12 tribos de Israel, trouxe filhos de outras nações para essa tribo de Israel, desse Deus que antes da fundação do mundo escolheu todos aqueles que em Cristo Jesus, prometido, cumprido, no Novo Testamento, então vem e se converte a Ele. Todos esses, Deus, antes da fundação do mundo, são esses que vão morar no céu. São esses que a palavra de Deus vai alcançando, e a obra do Espírito Santo vai acontecendo, e aí vão se rendendo ao Senhor, entregando as suas vidas a Jesus. São esses que vão morar lá no céu. Voltando em Apocalipse, capítulo 21, verso 27, diz assim a palavra de Deus: nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada. Ou seja, o pecado não vai ter espaço lá. Nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Talvez algumas pessoas possam dizer assim: bom, já que eu sou salvo, o meu nome está inscrito no livro da vida, e aí, meu querido, só você e Deus que pode dizer isso. Eu não posso dizer isso por você, nem você por mim. Já que eu sou salvo, o meu nome está inscrito no livro da vida, então eu vou vivendo do jeito que eu acho melhor viver. Aí, para isso, Deus graciosamente deixou, entre algumas parábolas, a parábola do filho pródigo, dizendo assim: o filho sempre vai ser filho. E o filho decidiu sair da casa do pai. Ele achou que poderia viver como ele queria viver. Mas aí toda aquela vida dele, depois que ele decidiu se afastar da casa do pai,
ele foi parar num chiqueiro comendo alfarrobas de porco. Ele teve traições de amigos que usaram dele, talvez enquanto ele tinha alguma coisa na mão. Esse filho sofre, e um dia ele cai em si, e ele volta à casa do pai. Essa parábola é para nos ensinar, entre outros princípios, que aqueles que são feitos filhos de Deus, eles serão sempre filhos de Deus. Agora a questão é, enquanto filhos de Deus, além de nós vivermos a expectativa de morarmos no céu, vamos tentar viver aqui nessa terra da forma mais abençoada possível, e não ficar brincando com isso. Não ficar brincando de não temer e tremer diante de Deus. Não ficar brincando com a graça de Deus. Porque é em Cristo Jesus que eu e você fomos alcançados. É por causa de Cristo Jesus. Se eu posso usar uma linguagem bem popular, o teu ingresso e o meu ingresso para entrar no céu não é aquilo que você pagou ou não pagou, mas é aquilo que Cristo pagou por você e por mim. Ele é o meu ingresso, Ele é o teu ingresso. E é importante nós vivermos essa expectativa de que existe o céu, como nós buscamos enfatizar domingo passado. Há uma vida eterna nos aguardando, e nós vamos morar um dia nesse lugar maravilhoso. Nós vamos morar um dia nesse lugar maravilhoso. Que essa mensagem possa servir para mim e para você entre várias aplicações, até mesmo diante da morte. Nós cantamos aqui que nós ansiamos pela vinda de Jesus para morar no céu, não cantamos? Nós cantamos, ora vem Senhor Jesus, não cantamos? Eu fiquei imaginando enquanto a gente cantava, algumas pessoas falavam, não Jesus, eu não casei ainda, deixa eu casar primeiro, depois o Senhor vem. Não Jesus, eu não comprei isso, não Jesus, eu não realizei aquilo. Espera aí Jesus. Essas pessoas nem imaginam, perderam a expectativa de que o que está no céu é incomparável com o que está aqui na terra. Você acha que você tem grandes conquistas para ver aqui na terra? Eu acho. Até temos, mas todas elas são passageiras. Aquilo que nos aguarda na glória é bem maior. E uma aplicação para nós aqui. Nós brasileiros, latinos, nós somos um povo muito emotivo. Quando a gente olha para a Europa, em especial a Inglaterra, não é um povo tão emotivo assim. Basta você conviver com alguns deles. São um povo que não é tão à flor da pele como o latino é. Como o brasileiro é chorão. O britânico não é tão chorão assim. Quando você vai para um luto, para um velório britânico, que dura dias, semanas, e com comida para todos os parentes que vêm para a casa do morto, do falecido, e ali eles vivem de uma outra... Aqui no Brasil é um choro e um desespero de 3 horas de velório, faltando arrancar os cabelos, porque alguém partiu. Mas pastor, é cultura, eu sei. Vamos deixar a cultura de lado? O cristão, filho de Deus, precisa ter renovado a perspectiva da existência de céu e de vida eterna. Renovar a certeza e a convicção de que você vai morar lá, se você de fato é salvo. E estar preparado para a morte. Não só sua, não só minha, mas para dos nossos queridos. Nossa, pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque se há uma coisa certa que todos nós sabemos é a morte, gente. Isso vai acontecer. Você foi em velório? Eu fui, não fui? Um dia alguém irá no meu e no seu. Se Jesus não voltar antes disso. Se Jesus não voltar antes disso. Essa mensagem, esse tema, onde você vai passar a eternidade, tenhamos a expectativa da existência do céu, e tenhamos a certeza de que vamos morar lá, para que eu e você saibamos lidar melhor com essas dores, com as perdas, com as partidas. De chorar, sim, o luto, a humanidade, mas um choro cheio do consolo e da graça de Deus, na convicção de que o querido foi nessa promessa do Senhor, de que você e eu iremos nessa promessa do Senhor. Dependendo da minha expectativa de céu, dependendo da minha convicção de vida eterna e dos meus queridos, eu vivo um velório, um luto diferente. Não estou dizendo que nos desumanizamos, mas vivemos uma humanidade espiritual, cheio da certeza da vida eterna com o Senhor. Que o que nos aguarda lá sim é eterno. Lá sim vai ser para sempre. Aqui não, aqui é passageiro. Vamos cantar. Deus eterno, Pai.
Nós oramos a Ti essa noite, nesse momento, agradecidos ao Senhor pela grande salvação em Cristo Jesus. Porque antes mesmo da fundação do mundo, Senhor, o Senhor já tem os salvos escritos nos livros da vida, e essa palavra vem a nós essa noite. Obrigado, Senhor, pela inspiração no apóstolo João, o qual escreve essa narrativa do Apocalipse e vê ali, e deixa registrado para a gente, Deus, que desde os nossos pais, que desde o Antigo Testamento a Tua graça já os alcançava. João vê ali as tribos, ó Deus, no céu, na glória. João vê também, ó Deus, aqueles que vêm depois dos apóstolos, no Cordeiro, no cumprimento da promessa, e nós fazemos parte dessa promessa. Bendito e exaltado seja o Teu nome pela Tua palavra, que nos garante, ó Deus, que um dia vamos morar eternamente com o Senhor. Renova isso nas nossas vidas, Pai, para que vivamos os dias de hoje, difíceis, trabalhosos, árduos, muitas vezes angustiantes e desesperadores, que vivamos esses dias na expectativa da vida eterna com o Senhor, na expectativa da glória, de que algo melhor nos aguarda, e aí vamos viver celebrando a nossa existência nessa terra, independente das circunstâncias, na garantia daquilo que o Senhor já tem prometido, preparado e reservado para os salvos em Cristo Jesus. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amada igreja, o amor de nosso Deus eterno Pai, o consolo e a capacitação do Espírito Santo de Deus para que vivamos essa santa expectativa do céu, de morarmos eternamente com o Senhor, da certeza do nosso nome ali no livro da vida, seja sobre a sua vida e minha vida, sobre todos aqueles que nos ouvem pela internet, sobre toda a igreja do Senhor, hoje e até a volta gloriosa de Jesus Cristo, no nome de quem nós oramos, amém e amém, Senhor. Graças a Deus, a igreja pode se assentar.